Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Estamos aqui com um cafezinho dos deuses. É isso aí, mais um vídeo, mais uma reflexão de algo que passou pela minha cabeça assim hoje. E como vocês viram no último vídeo, eu tenho um tempo de reflexão em alguns momentos do dia. Um deles é na bike, o outro deles é durante o banho. Digo, meu momento de meditação, e eu pensei em algo que é o título do vídeo. O título do vídeo vocês já viram, leram, que é a realidade de dentro não necessariamente é a mesma realidade do que lá fora. E o que eu quero dizer com isso? Como que eu tive esse insight e como que eu pensei de uma maneira aplicável na vida? O que aconteceu para eu pensar nisso? Então hoje de manhã eu fui para academia, treinei, voltei do treino. Pô, tava com calor. Estamos no inverno aqui no Brasil. Tava com calor e tal, lá fora super sol. Dia bom, ensolarado, até ainda está ensolarado enquanto eu gravo o vídeo. Em casa tá muito frio, tipo assim, agora está muito frio aqui em casa. Baseado nisso, eu falei assim, nossa, loucura, né? Lá fora tá quente, tá calor. Literalmente, eu saí do meu apartamento agora e, e ali fora tá quente, tá calor. Só que aqui dentro está frio. Não só bate sol da tarde, que não esquenta muito. Enfim, então, como que isso se alinha com o título do vídeo? A realidade de dentro, ou seja, nesse caso, dentro da minha casa, não necessariamente se iguala e é a mesma que a realidade de lá fora. Isso pode ser pro bom ou pro ruim. Para quem gosta de frio, a realidade de dentro, que é a que eu estou aqui agora, onde está gelado, é bem melhor do que lá fora. Para quem gosta de calor como eu, a realidade de dentro é menos agradável à realidade de fora. E aí, esse é o primeiro ponto, só para entender o contexto. Então a gente já entendeu que não necessariamente a realidade de dentro ela é melhor do que a de fora, ou a de fora é melhor do que a de dentro. Faz sentido? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu pensei é, pô, tá bom, se a realidade de dentro não necessariamente é igual a de fora, qual delas primeiro eu estou alimentando? Esse é um ponto importante. Outro ponto importante é qual delas que eu prefiro viver, que eu quero viver. Então, vamos colocar num contexto vida. Se internamente eu fico falando coisas negativas sobre mim, ou sobre a minha vida, sobre a minha situação, e lá fora, ou seja, na realidade externa do mundo, posso ver coisas positivas ou negativas. Porém, se eu de certa forma estou internamente só vendo coisas negativas ou expressando somente coisas negativas, eu tenho a tendência de no mundo lá fora só ver isso, só enxergar isso de maneira subconsciente. De maneira consciente, eu consigo procurar e me expor a situações onde eu me coloque num contexto diferente daquilo que está interno em mim. E aí, como eu disse, a realidade de dentro não necessariamente é igual à realidade de fora. Eu escolho qual que eu vivo, qual eu tenho a preferência por alimentar. Então, ok, se eu tenho dentro desse ponto que dentro de mim eu estou cultivando coisas negativas, a realidade de fora pode ser de uma certa maneira. Da mesma forma que se eu cultivar coisas positivas dentro de mim, isso em qualquer âmbito, eu tenho a tendência de, na realidade extra, então entra, eu, extra, o resto do mundo. Eu tenho a tendência de procurar situações que condizem com aquilo que está internamente em mim. Então eu enxergo de uma maneira positiva. Se eu falar, pô, eu odeio o trânsito, odeio o trânsito, odeio o trânsito, odeio o trânsito, eventualmente eu vou. Primeiro, todo momento de trânsito vai ser
catastrófico internamente, porque se eu disser que eu odeio, que eu odeio, que eu odeio, estou cultivando este pensamento negativo dentro de mim. Isso faz com que eu dê alimento para uma situação negativa, para um sentimento negativo. Mas isso não necessariamente se condiz com o que acontece fora no mundo. Internamente eu posso optar por cultivar coisas positivas e negativas. Externamente, eu posso optar por olhar para o mundo, para as coisas de forma positiva ou negativa. Óbvio, tem situações, mas a grosso modo é isso. Eu cultivo dentro de mim aquilo que eu acredito. E eu, baseado nisso, vejo e procuro lá fora as mesmas coisas que estão internas em mim. E isso é até algo que eu li em um livro hoje. E eu vou começar a falar mais de livro com vocês. Esse livro aqui, do Dr. Joe Dispenza. O livro é Como se tornar sobrenatural. Pessoas comuns realizando o extraordinário. Bom, numa parte do livro, e detalhes sobre o livro, eu escrevo em tudo, então só a página que eu parei aqui tem coisas minhas escritas, post-it, sublinhado, enfim. É uma loucura, eu estudo mesmo aquilo que eu leio. Eu vou colocar essa imagem aqui pra vocês. Não sei, vamos ver, acho que dá pra ver. Bom, se tiver invertido no vídeo, eu tô começando aqui no YouTube, então assim, se tiver invertido eu coloco a imagem aqui pra vocês. Mas é uma, não é uma charge, não é uma charge, é um círculo de pensamentos e sentimentos raivosos, onde vocês viram na imagem aqui, então ok. E aí, o que ele fala num contexto sobre essas coisas? E aí, o que ele fala aqui num trecho do livro? Toda emoção originalmente criada a partir do pensamento, abre parênteses, porque todos os pensamentos têm uma energia correspondente, fecha parênteses, fica armazenada como energia no corpo, presa no terceiro centro, plexo solar, e aí tem um contexto do livro. Mas, em resumo, toda emoção originalmente criada a partir do pensamento, ela fica armazenada como energia no corpo. Ou seja, voltando para aquilo que eu falei, tudo que eu penso, tudo aquilo que eu cultivo dentro de mim, seja positivo ou negativo, ela fica armazenada dentro de mim e, de certa forma, é desta maneira que eu enxergo o externo. Ou seja, se eu não gosto de, e aí colocando o exemplo do livro, de um ciclo de pensamento e sentimentos raivosos, por exemplo, estou com raiva, eu ganho mal, odeio trânsito e etc., isso gera neurotransmissores para o meu cérebro, para o meu sistema nervoso central. Eu tenho pensamentos que influenciam sentimentos e esses sentimentos influenciam pensamentos. Ou seja, eu posso ficar pensando, eu deveria me demitir, que motorista idiota, se eu estou falando de trânsito. Enfim, isso tudo é uma cascata de pensamentos e sentimentos negativos. Ou seja, aquilo que está dentro de mim se tornou algo que eu valido externamente. Por exemplo, com o trânsito, com o chefe, com o emprego, etc. Ok. Agora, se eu inverter isso, e se eu, em vez de ter esses pensamentos negativos, e não é que você não possa ter, mas se a maior parte do tempo eu tiver pensamentos positivos, pensamentos de acordo com aquilo que eu quero conquistar, de acordo com a vida que eu quero levar, com coisas que eu quero transformar dentro de mim, concorda que eu gero esses mesmos neurotransmissores para o meu sistema nervoso central, isso vai gerar pensamentos que vão influenciar sentimentos e, propriamente dito, esses sentimentos influenciam pensamentos nesse ciclo positivo que nunca acaba, é um looping positivo. Ou seja, se eu trabalho isso internamente dentro de mim, externamente eu valido essas coisas também. Eu começo a enxergar isso no mundo externo. Temos dias ruins, temos momentos ruins, vamos pensar coisas às vezes não muito boas, ruins, etc. A gente vai ficar triste, com raiva e tudo mais. Isso é normal. Isso faz parte. Mas eu não posso colocar isso como regra e como sendo algo que sempre vai acontecer. Eu preciso cultivar dentro de mim se eu quero externamente que o meu mundo seja, ou as coisas que eu vivo sejam extraordinárias, sejam positivas, de boas energias, internamente eu tenho que cultivar essa boa energia em mim. Eu não tinha roteiro para esse vídeo, eu
não tempo para quase nenhum dos que eu faço. Eu espero que vocês tenham gostado deste pensamento. Sei que talvez tenha ficado um pouco confuso, mas eu tentei pegar o mesmo fio da meada para expressar essas coisas. Então, por fim, para resumir, aquilo que a gente cultiva interno não necessariamente é igual às coisas externas que existem no mundo, porque a gente vai ter coisas positivas e negativas lá fora. Agora, se eu cultivo coisas positivas, eu tendo a procurar coisas positivas externamente. Se eu cultivo coisas negativas, eu tendo a procurar coisas negativas. Pode ser diferente? Com certeza. Eu posso cultivar coisas positivas e aparecerem coisas negativas. Ou posso cultivar coisas negativas, mas ter a mentalidade de sempre procurar o positivo. Eu acho que esse é o ideal. Se eu ainda não estou cultivando coisas positivas dentro, acho que o primeiro passo seria começar a cultivar, colocar essas plantinhas, essas sementes de coisas positivas dentro de mim, para que externamente eu comece a enxergar dessa forma. E da mesma forma que o trabalho interno é de formiguinha, de passo a passo, o externo também. Então, procurar coisas positivas externamente é um passo a passo, assim como eu cultivar coisas positivas internamente é um passo a passo. Então, é isso. Muito obrigado para você que ficou até o final. Esse é um vídeo um pouco mais longo do que eu costumo fazer. Espero que tenham gostado do contexto. Trarei com certeza muito mais informações sobre esse livro, sobre tudo que eu tenho lido dele, em sites que eu tenho no meu dia a dia, na minha vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Sempre a gente vai ter vídeos novos com pensamentos. Nosso objetivo aqui, o meu objetivo aqui é fazer com que a gente possa parar, refletir, pensar em coisas importantes para nos tornarmos pessoas melhores. E espero que de certa forma esse vídeo tenha ajudado, esse trecho do livro e esse momento que passamos juntos aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Se inscrevam no canal se não são inscritos. Curtam esse vídeo. Obrigado se você ficou até o final. E valeu! Cafezinho dos deuses, como sempre aqui, hein? Vambora!